Olá pessoal, nesta semana nós vamos estudar nosso último algoritmo, dessa disciplina de técnicas de programação avançada, que é o algoritmo de Ford-Fulkerson. É um algoritmo que visa a definir, a identificar o fluxo máximo de uma rede, utilizando grafos. Então vamos lá, primeiro, qual que é a ideia, para que serve o algoritmo de Ford-Fulkerson ou o algoritmo de identificação de fluxo máximo? Considere a seguinte situação: nós temos aqui um conjunto de rodovias, ok? Então aqui nós temos pontos da cidade e cada arco então representa uma rua de mão única nessa cidade. E o peso do arco vai ser usado para indicar o maior fluxo, o maior fluxo possível nessa rua, o maior fluxo de carro possível nessa rua. No caso aqui, por exemplo, poderia ser medido por veículos hora. Então, por exemplo, nessa rua aqui, essa rua aqui, ou por hora, de repente, que ficou meio exagerado, mas suponha veículos por minuto. Então, essa rua aqui suporta um tráfego máximo de 4 veículos por minuto. Já essa aqui de 3 veículos por minuto, por aí vai. Então, note, a gente só está mudando a interpretação que a gente dava ao grafo. A representação do grafo pode continuar a mesma que nós utilizamos tanto em árvore geradora mínima, quanto no caminho mínimo, Só que lá, por exemplo, no caminho mínimo, lá no algoritmo do Dijkstra, a gente considerava que o peso do arco, indicava a distância, entre os dois pontos, entre os dois vértices do grafo. Agora, aqui, para essa nova aplicação, nós vamos considerar que esse peso representa o maior fluxo possível entre aqueles dois pontos. Então aqui, por exemplo, eu interpretaria esse grafo falando que o maior fluxo possível de Z para X é de 2, ou seja, nós temos um fluxo, sei lá, de 2 veículos por hora nessa rua, ou de repente se nós estivermos falando de fluxo de água em uma determinada tubulação, de repente nós estamos falando de 2 metros cúbicos de água por uma determinada unidade de tempo, enfim. Então, o grafo é a mesma, tem a mesma interpretação que tem a mesma interpretação, não, desculpa, tem a mesma representação que nós utilizamos nas aulas anteriores, nos algoritmos anteriores. O que muda é a interpretação do peso. Então, para que a gente utilizaria isso? Por exemplo, eu quero definir qual o fluxo máximo de carros que consegue sair desse ponto aqui, ó, V, e chegar ao ponto W em uma hora, considerando que eu tenho o fluxo máximo de cada uma dessas ruas. Para isso, eu vou aplicar o algoritmo de fluxo máximo de Ford-Fulkerson. Ele vai me dar o fluxo máximo que eu tenho deste ponto para este, considerando esses fluxos máximos entre cada vértice. Ok? A gente poderia aplicar isso para encontrar, por exemplo, a maior quantidade possível de produtos que uma empresa pode transportar de uma cidade para outra através das rodovias que existem. Ou, então, assim, suponha que você tenha entre duas cidades um conjunto de rodovias. Cada rodovia dessa permite um fluxo máximo de caminhões, onde cada caminhão tem uma quantidade máxima de carga. Então, a restrição que você tem é o número de caminhões que essas rodovias suportam, por uma determinada quantidade de tempo. Então, qual o número máximo de caminhões que eu consigo passar por essas rodovias em uma determinada quantidade de tempo? Isso vai me dar o fluxo máximo de carga que eu consigo levar de uma cidade a outra, por exemplo. Eu poderia usar isso para calcular o número máximo de envios de um produtor a um distribuidor, por exemplo, ou o número máximo de pessoas que eu consigo deslocar de casas que ficam num bairro para locais de trabalho em outro, por exemplo. Suponho que você está fazendo um planejamento urbano de uma cidade. E aí você está planejando um bairro residencial que fica afastado da cidade, a maioria dessas pessoas trabalha no centro. Então, qual o fluxo máximo de pessoas que as suas ruas, que as suas vias urbanas conseguem assimilar, deste novo bairro até o centro? Isso vai te dar margem para você calcular qual vai ser o impacto disso no transporte urbano, por exemplo. Então, assim, uh, quanto de líquido, qual o fluxo máximo de líquido que você consegue para uma determinada tubulação,
ou qual o fluxo máximo de peças que você tem numa linha de montagem. Então, tudo isso são aplicações possíveis desse algoritmo que nós veremos hoje, que é o Ford Fluxo. Então, quando a gente está falando do algoritmo Ford Fluxo, a gente está falando em calcular o fluxo máximo entre dois pontos de um grafo. Mas o que é o fluxo? O fluxo, em termos de grafo, é o envio de entidades de um nó até outro nó, percorrendo todos os arcos, né, que fazem esse caminho de um nó até o outro nó. Então é isso que a gente está falando de fluxo máximo, ou seja, qual a quantidade máxima de unidades que eu consigo enviar de um nó até o outro, passando por todos os possíveis caminhos entre esses dois nós, né? Então, o fluxo máximo é o número máximo de unidades, né? Então, o fluxo seria a quantidade que eu consigo passar. O fluxo máximo é a quantidade máxima que eu consigo passar entre dois nós, ok? E para fazer essas contas, né, para fazer esse algoritmo, a gente considera que há conservação de fluxo, ou seja, a gente considera que todo fluxo que sai de um vértice chega ao outro vértice, não havendo, portanto, perdas no caminho, ok? Então a gente ignora completamente a possibilidade de perdas, o que às vezes, né, passa a ser irreal. Que, por exemplo, suponha que eu esteja calculando o fluxo máximo de água numa tubulação, eu estou considerando então, se eu usar Ford Fluxo, o fluxo máximo, desconsiderando eventuais vazamentos, né, ou eventuais bloqueios que haja nessa rede de água, ok? Então é sempre considerando a conservação do fluxo, ou seja, tudo que sai de um ponto chega no outro ponto, beleza? Então vamos lá, então como que é esse algoritmo? Né? Como que o algoritmo Ford Fluxo trabalha? Mais uma vez, ele é um algoritmo iterativo, né? E aí, cada iteração, a gente faz o seguinte passo a passo. O primeiro passo é, dados dois nós, né, o de origem e de destino, né, ou seja, eu quero calcular o fluxo máximo entre dois nós. Né, você vai escolher um caminho entre esses dois nós, tal que o fluxo, né, o potencial de fluxo entre eles seja positivo, ou seja, os arcos que estão neste caminho tenham capacidade de fluxo positivo. Depois, você pega dentro de todo esse caminho entre os dois nós, qual é o arco que tem menor capacidade. E aí, essa vai ser a capacidade que você vai passar entre os dois nós. Por quê? Porque você não consegue passar uma capacidade maior do que a do arco. Então, se eu tenho um arco no caminho com capacidade 2, por exemplo, não adianta o primeiro arco e o último arco terem capacidade 10, que eu não vou conseguir passar 10 por esse caminho, já que eu vou ter um gargalo ali no meio, que é esse arco de capacidade 2. Então, eu pego um caminho aleatório qualquer entre os dois nós. Nesse caminho, eu olho o arco de menor capacidade, e esse vai ser o limitador da capacidade neste momento. E aí eu vou diminuir essa capacidade de todos os arcos. Né? Para quê? Para eu ver a capacidade que resta. Então, vamos supor que eu quero o fluxo de um ponto A a um ponto D, mas para sair de A e chegar a D, ele vai ter que ir para B e para C, beleza? Então, eu vou ter que pegar então três arcos, AB, BC e CD. A capacidade de fluxo que eu vou passar vai ser o menor dos três, né? Por quê? Porque o menor dos três é que vai ser meu gargalo, vai ser meu limitador. E aí suponha que de A a B eu tenho uma capacidade de 10, mas o menor dos três é BC que tem capacidade de 12. O que vai acontecer? Eu vou usar esses dois em BC, aí vou zerar a capacidade de BC, mas entre AB eu vou usar dois desses 10. Então a capacidade em AB ainda vai restar uma capacidade de fluxo de 8 entre A e B. Ok? Então, o terceiro passo é diminuir desses nós, né, da capacidade dessas arestas, a capacidade mínima que você já utilizou. E aí, o quarto passo é retornar ao primeiro, escolhendo um novo caminho, né, até que você não tenha caminho nenhum com capacidade positiva. Certo? Então, vamos lá. Vamos para um exemplo para ficar um pouco mais concreto. Né? Aqui, ó, neste grafo, nós estamos usando a seguinte notação. Esse 7 aqui, ó, significa que eu tenho um potencial de fluxo de 7 no sentido 1, 2.
E esse 2 aqui, ó, significa que eu tenho potencial de 2 no sentido 2, 1. Esse 9, potencial de 9 no sentido 1, 3. Esse 1, potencial de 1 no sentido 3, 1. E por aí vai. Beleza? Essa anotação não é a anotação que eu mais gosto de usar, tá? Eu acho uma anotação bem difícil de ler, mas eu estou usando porque é a que eu mais encontrei referências, tá? Aqui é como a anotação que eu usaria aqui seria o quê? Uma seta, né, uma aresta direcionada de 1 para 2 com peso 7, e uma outra de 2 para 1 com peso 2. Aqui uma de 1 para 3 com peso 9 e outra de 3 para 1 com peso 1 e por aí vai. Beleza? É só uma questão de notação, mas o que significa aqui é exatamente isso. Ó. Que de 1 para 2 eu tenho uma capacidade de 7, de 2 para 1 eu tenho uma capacidade de 2. De 2 para 5 eu tenho uma capacidade de 3, de 5 para 2 eu tenho uma capacidade de 1 e por aí vai. Beleza? Então, este ponto aqui, o ponto 1, é o meu ponto de origem, meu ponto 7 é o meu ponto de destino. Então, qual o primeiro passo? Eu vou ter que escolher um caminho, né, aleatoriamente. Aqui nós escolhemos o caminho que passa pelos pontos 1, 2, 5 e 7. Então esse caminho aqui, ó, 1, 2, 2 para 5, 5 para 7. Beleza? Nesse caminho, então o segundo passo é, eu vou verificar, eu tenho que escolher um caminho que eu tenha possibilidade, né? Ó, de 1 para 2 eu tenho possibilidade de 7, beleza, é positiva. De 2 para 5, possibilidade de 3, então também é positiva. De 5 para 7, possibilidade de 8, né? Potencial de 8, então também é positivo. Então o caminho de 1 a 7, passando por 2 e 5, é um caminho viável. Uma vez que eu escolhi esse caminho, eu vou verificar qual arco que tem menor potencial, que é o arco 2, 5, né, que tem potencial de 3. Então o que eu vou fazer? Eu vou considerar que eu vou passar de 1 a 7 por esse caminho um fluxo de 3. Se eu for passar um fluxo de 3, e de 1 a 2 eu tinha um potencial de fluxo de 7, aqui na verdade eu vou passar a ter um potencial de 4, porque eu vou diminuir esses 3 aqui. Aqui eu vou passar a ter um potencial de 0, e aqui eu vou passar a ter um potencial de 5. Beleza? Então vamos lá. Então eu escolhi o caminho, né, que é o caminho que passa pelos nós 1, 2, 5 e 7. E aí eu verifico que o mínimo é o 3, né? O mínimo neste caminho é o 3. Então eu tenho que atualizar os os potenciais, né? Então, vamos lá. Eu escolhi esse caminho, o mínimo é 3, então o que vai acontecer? O potencial aqui de 1 a 2 vai diminuir 3 desse potencial de 7 que eu tinha, vai virar 4. O de 2 para 5 vai diminuir 3 do potencial de 3 que eu tinha, vai virar 0. E o de 5 para 7 vai diminuir 3, então de 8 vai passar a ser 5. Agora, esse potencial que diminui num sentido, ele aumenta no sentido oposto, né? Isso é a regra, é uma regra que vai fazer com que o fluxo, né, seja conservado. Porque se eu passei 3 aqui para cá, é sinal que eu tenho o potencial de retornar esses 3 para cá. Ok? Então, do mesmo jeito que eu subtraí 3 aqui, eu vou somar aqui. Então, de 2 para 1, o potencial vai passar a ser 5. De 5 para 2, que era 1, vai passar a ser 4. E de 7 para 5, que era 4, vai passar a ser 7. Ok? Então, aqui está meu gráfico resultante. Vai entrar 3 aqui, e aí o potencial aqui, que era de 7, vai passar a ser 4. Aqui, que era de 2, né, no sentido oposto, que era de 2, vai passar a ser 5. Aqui era 3, como eu já passei os 3, vai passar a ser 0. E de retorno, que era 1, como eu passei mais 3, vai passar a ser 4 de retorno. Aqui era 8 de ida, passou a ser 5. E aqui, que era 4 de retorno, passa a ser 7. Beleza? Então agora eu tenho este grafo aqui com os potenciais de fluxo. Agora, então, eu volto àquele passo de escolher um caminho em que o potencial de fluxo de todas as arestas envolvidas no caminho seja positiva. Ok? Então, aqui eu escolhi esse caminho por baixo agora. De 1 para 4, o potencial é 5. De 4 para 6, o potencial é 4. E de 6 para 7, o potencial é 9. Então, todos eles têm potencial positivo. E qual que é o menor desses potenciais? Aqui é 5, aqui é 4, aqui é 9. Então, o menor potencial é o 4. E aí, que é o caminho mínimo, né? Que é o fluxo mínimo. E aí, o que eu vou fazer então? Vou diminuir 4
neste potencial e aumentar neste, diminuir neste e aumentar neste, diminuir neste e aumentando de retorno. Ok? Então aqui, ó, de 1 para 4, eu tenho um potencial de fluxo de 5, mas já vou usar o potencial de 4, vai sobrar o potencial de 1. E o retorno de 4 para 1 vai somar 4, que esses 4 que eu subtraí aqui vai somar aqui, então aqui que era 0 vai passar a ser 4. De 4 para 6, o potencial era 4, eu vou usar os 4, vai ficar 0. Mas o potencial de retorno de 6 para 4, que era 2, vai passar a ser 6, né? 2 mais 4, 6. O potencial de 6 para 7, que era 9, eu vou usar 4, vai passar a ser 5. E o de retorno de 7 para 6, que era 1, somando os 4, vai passar também a ser 5. E aí eu vou ter passado no meu grafo um fluxo de 3 que eu já tinha passado, mais os 4 para agora, 7. Né? Então, como resultado da segunda iteração, eu tenho este grafo aqui. Ó. Já passei 7 e ainda tenho um potencial de 1 para vir de 1 para 4, mais de 4 para de 4 para 1. De 0 para de 4 para 6, que eu já usei todo o potencial dele, né? E de 6 para voltar de 6 para 4. De 6 para 7 ainda tem um potencial de 5 e de retorno também um potencial de 5. E aí eu vou novamente para a iteração de achar um caminho entre 1 e 7 em que todas as arestas envolvidas tenham potencial positivo. Nesse contexto, eu escolhi o caminho 1, 3, 5, 7. Olha, de 1 para 3 eu tenho potencial de 9, é positivo. De 3 para 5 eu tenho potencial de 3, também é positivo. E de 5 para 7 eu tenho potencial de 5. O mínimo é o 3. Né? Então, o menor potencial envolvido neste caminho é o 3. Então, eu vou usar essa capacidade de fluxo de 3 para mover elementos da minha origem ao meu destino. E aí eu tenho que atualizar, então, os potenciais. Ok? Então, na hora que eu for atualizar os potenciais, aqui que era 9, eu vou subtrair 3, vai ficar 6. Esse 1, que é o potencial de retorno, né, do 3 para o 1, vai passar a ser 4. Aqui o potencial de ida, que era 3, vai passar a ser 0. E o de retorno de 2 para 3, vai passar, de 5 para 3, desculpa, vai somar 2 a esses 3, vão virar 5 aqui. De 5 para 7, o potencial era 5, eu vou usar 3, vai sobrar 2. E de retorno de 7 para 5, que era 7, vai passar a ser 10. E aí eu já tinha passado 7, né, de fluxo, eu estou passando mais 3, vai virar um potencial de 10. Então já transportei aqui o potencial de 10. E aí então no final da terceira iteração eu tenho um grafo igual a esse aqui. E aí mais uma vez eu vou verificar se existe algum caminho com potencial positivo. Ora, eu tenho o caminho 1 para 3, 3 para 6, 6 para 7. Olha, de 1 para 3, o potencial é 6. De 3 para 6, o potencial é 2. E de 6 para 7, o potencial de fluxo é 5. Então, todos os vértices envolvidos estão com potenciais positivos. Ok? E qual que é o menor potencial? É o 2, né? Que é entre 3 e 6. Então, mais uma vez, eu vou atualizar, né, os potenciais. Então, aqui de 1 para 3 eu vou diminuir 2, vai passar a ser 4. E o retorno de 3 para 1 eu vou somar 2, que vai passar a ser 6. De 3 para 6 eu vou subtrair 2, vai passar a ser 0. De 6 para 3, vou somar 2 aqui, vai passar a ser 4. De 6 para 7 eu vou diminuir 2 aqui, vai passar a ser 3. De 7 para 6 eu vou somar 2 aqui, vai passar a ser 7. E aí eu terei transferido 2, né? Um fluxo de 2 de 1 para 7. Então o fluxo máximo, que era 10, passa a ser 12. Ok? Então tá aí. Eu vou subtrair. E aí, como final da quarta iteração, eu tenho um grafo igual a esse aqui. E aí eu vou mais uma vez buscar caminhos, né, de 1 para 7 em que todas as arestas tenham potenciais positivos. O problema, note, para chegar de 1 a 7, eu vou ter que passar ou pelo 2, ou pelo 3, ou pelo 4. Do 2 para o 5, eu já não tenho mais potencial. Mas do 2 eu posso vir para o 3. Aí do 3 para o 5 eu não tenho potencial e nem para o 6 eu não tenho potencial mais. Mas eu posso vir para o 4. Mas do 4 eu também não tenho potencial. Então o que a gente nota?
não há mais caminhos de 1 a 7 que ainda tenham potenciais de fluxo. Então, com isso, nós chegamos à conclusão que o fluxo máximo que eu consigo transferir de 1 para 7 é de 12. Aí a interpretação vai depender do para que nós estejamos usando esse grafo. Se esse grafo eu estiver falando aqui de vias, né, de potencial de locomoção de, sei lá, veículos por minuto de cada via, eu chego à conclusão que do ponto 1 ao ponto 7 da cidade eu consigo passar no máximo 12 veículos por minuto. Se eu estiver falando de tubulações, por exemplo, de água, né, e eu estiver falando aqui do potencial de fluxo de água nessas tubulações, de capacidade de fluxo de água, né, talvez capacidade seja uma palavra até melhor do que o potencial, mas enfim, de capacidade de fluxo de água entre os pontos, eu estou chegando à conclusão que do ponto 1 ao ponto 7 eu consigo fazer uma transferência de fluxo de no máximo 12 metros cúbicos de água por uma unidade de tempo, por hora, por minuto, enfim. Né? A interpretação aí depende do para que a gente está usando o gráfico. Beleza? Mas esse é o algoritmo de Ford-Fulkerson. Resumindo, são 3 passos. Encontra um caminho entre origem e destino, tal que todos os vértices desse caminho sejam positivos. Pega o vértice de menor capacidade de fluxo, e aí vai ser este o fluxo que você vai transpor da origem ao destino, e atualiza as capacidades de fluxo das suas arestas de acordo com essa capacidade que você já usou, né? Subtraindo no sentido que foi utilizado e somando no sentido de retorno. Né? Até que chegue num ponto em que não haja mais caminhos com capacidade de fluxo positiva entre origem e destino. E aí, o total que você tiver acumulado de fluxo é o fluxo máximo entre a origem e o destino do gráfico. Ok? Aqui eu tenho um outro exemplo, né? A mesma coisa, mesmo algoritmo, que eu extraí do livro Algoritmos, Teoria e Prática lá do Cormen, né? Que é o livro que eu já usei em outras aulas, né? Este aqui, a anotação já é aquela anotação que eu te falei que eu gosto mais, né? Que é a anotação com setinha. Então, qual que é o exemplo aqui? O exemplo aqui é o seguinte, eu tenho um fluxo, né? Eu tenho, a minha origem é o S aqui, o meu destino é o T, né? Então, o primeiro passo é achar um caminho de S a T que tenha capacidade de fluxo. O primeiro caminho aqui que ele pegou foi esse aqui, ó, de S para V1, de V1 para V3, V3 para V2, V2 para V4, V4 para o meu destino T. Então, o que eu faço aqui? Eu vou achar qual que é o nó de menor capacidade. Opa, o nó de menor capacidade é este aqui, né? É o V4AT. Menor capacidade neste caminho, que foi o caminho que eu escolhi. E aí, o que eu tenho que fazer? Atualizar as capacidades. E aí, a anotação que ele usa aqui é um pouquinho diferente, né? Então, eu vou usar 4, né, a capacidade de 4, nessa transferência. Então, o que eu vou fazer? Eu vou marcar aqui, ó, que desta tarefa de S para V1, eu usei 4 dos 16 que ele tem capacidade. De V1 para V3 eu também usei 4 dos 12 que ele tem capacidade. De V3 para V2, 4 dos 9. De V2 para V4, 4 dos 14 que ele tem capacidade. E de V4 para o T, eu usei todos os 4 que ele tinha capacidade. Ok? E aí eu vou para a próxima iteração. Vou achar um novo caminho que eu consiga fazer, né, com que todas as arestas tenham capacidade da origem ao destino. O caminho que ele escolheu foi esse aqui, ó, de S para V1, de V1 para V2, de V2 para V4, V4 para V3, V3 para T. Nesse caminho aqui, a menor capacidade é de V4 para V3, com uma capacidade de 7. Então, eu vou usar essa capacidade de fluxo de 7 unidades e vou ter que atualizar a capacidade que resta nos outros nós, né, nos nós restantes. Então, vamos lá. Se eu vou usar a capacidade 7, né, o que vai acontecer? No primeiro aresta que eu usei, que foi de S a V1,
eu já tinha usado 4 dos 16. Eu vou usar mais 7, então eu vou ter usado 11 das 16 que ele tem capacidade. De V1 para V2, ele tem capacidade de 10, eu não tinha usado nada. Então agora eu usei 7, então eu usei 7 de 10. De V2 para V4, eu já tinha usado 4 dos 14 que ele tem capacidade. Estou usando mais 7, então já usei 11 dos 14. E de V4 para T, eu estou usando todos os 4 que ele tem capacidade. Então usei 4 de um total de 4 que ele tem capacidade de fluxo. Beleza? E aí agora, então, eu tenho que procurar um novo caminho que tenha capacidade positiva. E aí, o caminho que ele pegou foi esse aqui, ó, de S para V2, de V2 para V1, de V1 para V3 e de V3 para T. Ok? E aí, a gente nota que a capacidade que ele vai transferir é... Então, vamos lá, é o 8, né? Por quê? Ele usou S a V2, V2 a V1, V1 a V3, V3 ao destino. De V1 a V3 é meu gargalo, que é onde eu só tenho mais capacidade de mais 8, né? Ele tinha de 12 e já tinha usado 4, né? Se a gente voltar aqui no slide anterior, ele tinha uma capacidade de 12, mas já tinha usado 4. Então estava sobrando só 8, né? Então, se 8 é a minha capacidade máxima, o que eu vou fazer? Eu vou atualizar tudo, né? Aqui, ó. Então, de S para V1, tinha uma capacidade de 13 e eu não tinha usado nada ainda. Eu usei o 8 agora, então ficou 8 de 13, né? De V2 para V1, eu tinha aqui uma capacidade de 11, né, no sentido oposto, e aí ele tinha uma capacidade de 11 daqui para cá, mas note que de V1 para V2 ele tinha uma capacidade de 10, só que já tinha usado 7, né, ó. Ele tinha de 10, mas já tinha usado 7. Por isso que aqui está só de 3. Então o que ele faz? Ao invés de ele pegar e mandar 8 de V2 para V1, ele deixa de mandar aquele 7, né, de V1 para V2, voltando a ter capacidade de 10, e manda só um de V2 para V1. Por isso que aqui a capacidade aqui, ó, passa a ser 1 de 4, ok? Por quê? Por que ali estava 11? Porque na verdade era o 7, né, que vinha para cá, que ele somou aqui. Então ele subtraiu o 7 daqui e somou esse 7 no de cá. Então para mandar para cá, na verdade ele não tinha capacidade de mandar 11 para cá. Na verdade tem capacidade de eliminar 7 que viriam, que desceriam, e passar mais 4 subindo. Então no total daria como se fosse uma capacidade de 11 de retorno, né? Então, esses 8 de retorno, na verdade, são 7 que ele vai deixar de descer e um só que vai subir. Ok? E aí, da V1 para V3, ele tinha a capacidade de 8 para lá, ele vai usar todos, né? Então, ele já gastou as 12 que ele tinha para lá, então ele só vai ter 12 no sentido oposto, né? E de V3 para T, ele tinha uma capacidade de 20 no começo, né? Mas já tinha usado 7, agora ele está usando mais 8, então ele está usando 15, né? Então, o que vai acontecer? Esses 8, ó, você vai diminuir daqui, né? Que ficou com 5, mas foi colocado no sentido oposto, né? Na subida aqui, ó, ele tinha 11 para subida, caiu para 3. E para o retorno, que ele tinha 3, subiu a 11. Aqui ele tinha desculpa, aqui em cima, ó, ele tinha um potencial de 8 indo e de 4 vindo, ele usou os 8 indo, e aí o potencial de retorno volta a ser 12 e por aí vai. Beleza? Então, agora eu tenho essa configuração aqui. Nessa configuração, ainda existe algum caminho possível da origem ao destino? Sim. De S a V2,
de V2 a V3, de V3 a T. Com qual o potencial, qual a capacidade que eu tenho para transferir? A capacidade de 4, que é a capacidade menor que eu tenho aqui. Então, eu vou passar 4, e aí o que vai acontecer? Eu vou ter que subtrair 4 daqui, né? E aí vai restar 1 só. E esses 4 que eu subtraio da ida, eu acrescento na volta. Então, o 8 da volta passa a ser 12. Aqui, entre V2 e V1, esses 4 eu vou usar, então eu não vou ter mais possibilidade de ida de V2 a V1, correto? E aí a possibilidade de retorno vai passar a ser 9, porque eu vou somar os 4 nessa possibilidade de retorno, que já era 5. E aqui eu vou usar esses 5, vai sobrar só 1, e esses 4 que foram vão sobrar 19. Ou seja, eu usei 19 das 20 que eu tinha para vir para cá, 4 das 4 que eu tinha para vir para cá. Né? Da ida aqui de S para V1 eu tinha 11, de S para V2 eu tinha 12, e por aí vai. E aí, como eu estou nesta configuração aqui, o que eu noto? Para chegar em T, eu tenho que chegar por V4 ou por V3. Por V4 eu já vejo que eu não tenho mais capacidade, né? Então não dá mais. Por V3 eu ainda teria capacidade de 1, mas eu não tenho capacidade de chegar em V3. Né? Não tem mais capacidade de entrada em V3. Então eu não tenho como sair de S e chegar em T. Então meu algoritmo está finalizado. E como eu sei qual foi o fluxo que eu transferi? Ora, é só eu verificar aqui que estão saindo da minha origem 11 por aqui, né? 11 do capacidade de 16 que eu tinha, e 12 por aqui, ou seja, estão saindo 23 da minha origem. E quantos estão chegando no meu destino? 19 por aqui e 4 por aqui, ou seja, 23. Então tá tudo certinho, né? Lembra da teoria de conservação de fluxo? A mesma quantidade que saiu da origem, 23, foi a quantidade que chegou no destino, os mesmos 23. Então, mais uma vez, o fluxo foi garantido e o fluxo máximo, então, que eu tenho de S a T neste grafo é um fluxo de 23. Então, notem que tanto faz essa notação que nós usamos aqui, que a gente gerou do livro do Cormen, ou essa outra notação aqui, dá na mesma. A diferença é que aqui nós estamos representando aqui, com este número aqui, a aresta nesse sentido, de 1 a 5, e neste canto aqui, a aresta no sentido oposto, de 2 a 1. Aqui, por sua vez, a gente representou cada aresta com uma seta diferente, mas o algoritmo é sempre o mesmo. Tentar achar um caminho possível entre origem e destino, verificar qual das arestas tem a menor capacidade, que ela vai ser seu gargalo e vai limitar o fluxo que você vai passar, e aí atualizar os fluxos das arestas restantes, né? Das arestas utilizadas, das arestas envolvidas no caminho. Diminuindo esse fluxo no sentido de ida, de origem para o destino, mas em contrapartida somando no sentido oposto. Né? Então aqui, por exemplo, eu tinha usado 4 desse fluxo. Então, no fluxo de ida passou a ser 12, e de volta, que era 0, né, porque eu não tinha nada aqui, passou a ser 1 de 4. Aqui, que era 12 de ida, a ida passou a ser 8, porque eu já usei 4, e criou-se um de volta de 8, e por aí vai. E aí eu repito essas iterações até não haver mais caminhos entre origem e destino. E com isso eu consigo computar o fluxo máximo entre a minha origem e meu destino, dado um grafo de fluxos. Ok? Então, pessoal, é isso. Esse é o último algoritmo que nós vamos ver nessa nossa disciplina, né? Estamos chegando no final aí do conteúdo. Né? Então, em termos de grafos, nós vimos 3 algoritmos, né? A árvore geradora mínima, que seria como fazer um subgrafo, dado um determinado grafo, como encontrar um subgrafo tal que haja caminho de um nó para todos os outros nós, sendo que a soma das arestas é mínima. Para que a gente utiliza a árvore geradora mínima? Quando, por exemplo, você quer fazer ruas entre pontos de uma cidade, de forma que você minimize o comprimento dessas ruas, o tamanho e distâncias dessas ruas, né? Mas que você consiga ter caminho entre todos esses pontos. Ou, por exemplo, eu quero fazer um cabeamento de rede entre pontos determinados do meu prédio, né? E eu quero diminuir a distância, né, desse cabeamento que eu quero fazer, mas de forma que todos os pontos estejam conectados. Então, para isso eu uso
esses algoritmos de árvore generadora mínima. O outro algoritmo que nós vimos é o caminho mínimo, né? Que foi o algoritmo de Dijkstra. Ele serve para quê? Eu tenho um conjunto de pontos ligados e eu quero saber qual o caminho que eu faço entre um ponto de origem e um ponto de destino, tal que esse caminho seja o menor possível. Então eu quero ir de um ponto A a um ponto B pelo menor caminho possível. E por fim, nós vimos aqui o de fluxo máximo, que a gente muda um pouquinho a interpretação, né? O peso de cada aresta, ao invés de ser considerado uma distância, para ser considerado o fluxo, a capacidade de fluxo que há entre dois pontos, né? E aí o algoritmo nos dá o maior fluxo possível entre aqueles dois pontos, né? Então, se o grafo estiver te dando, por exemplo, um fluxo de quantos metros cúbicos de um determinado fluido podem passar numa tubulação por uma determinada unidade de tempo, por exemplo, quantos metros cúbicos de água numa tubulação por hora. Então, você aplicando um fluxo máximo ali, esse algoritmo de fluxo máximo entre dois pontos do seu gráfico, você vai ter a quantidade máxima de água que você consegue passar entre aqueles dois pontos em uma hora, usando a infraestrutura de tubulação que está lá dada. Ok?